Alguns perigos no trabalho não fazem barulho. Eles chegam devagar, no desconforto que vai crescendo, na dor que insiste, no cansaço que não passa. São doenças que não aparecem de um dia para o outro, mas que podem mudar toda a sua rotina. Doenças respiratórias que silenciosamente comprometem o fôlego e a saúde. E os problemas auditivos, que muitas vezes são ignorados. Por isso, a importância de ouvir o corpo, entender os sinais e, principalmente, aprender como prevenir essas doenças que são comuns, mas nunca devem ser consideradas normais. Cuidar do próprio corpo é um compromisso diário e a CIPAT 2025 do Grupo Estrela debaterá esse tema com o Dr. Ricardo Martins, que está aqui comigo hoje. Seja bem-vindo, muito obrigada. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. É muito bom ter o senhor de novo na CIPAT 2024. Agora a gente repete aqui essas conversas, sempre acrescentam muita coisa. E hoje nós vamos ter uma dinâmica diferente, o senhor sabe, né? Nós vamos passar, então, 5 vídeos para a gente comentar. Depois eu vou fazer algumas perguntas para o senhor. E nós vamos ter 2 minutos para cada resposta, para fazer um episódio bem dinâmico e bem legal para o pessoal que está nos assistindo. Pode ser? Vou colocar o cronômetro aqui para a gente no meu celular. Quando der os 2 minutos, eu toco a campainha. Combinado? Tudo bem. Vamos para o vídeo 1, então. Podemos colocar o vídeo 1, por favor? Então, vamos lá, doutor Ricardo. A fadiga auditiva, né? Um dos temas principais que a gente vai trazer aqui hoje. Ou a sobrecarga de ruído. Eu até quero que o senhor explique um pouquinho qual é a diferença da fadiga auditiva e sobrecarga de ruído. Eu achei que seria a mesma coisa. Como é que elas podem interferir na nossa concentração, na nossa atenção e até, como a gente viu aqui, na nossa percepção de riscos ao redor? Vou dar o ok aqui para a gente começar. Bom, a gente tem que entender que o ouvido, ele é um aparelho complexo. Ali, ele serve para a gente receber os ruídos do ambiente e nos comunicarmos com o ambiente, e serve também para o equilíbrio do corpo. Não é? Então, nesse vídeo, se vê que o indivíduo que teve uma sobrecarga de ruído, ele não usou o equipamento de proteção, comprometeu toda a orelha dele, que tem o órgão do equilíbrio e tem o órgão da audição. Então, ele sai daquele ambiente com alto ruído, comprometido a audição, então ele não ouve o barulho da empilhadeira chegando, né? Ele sai desequilibrado, porque comprometeu o labirinto, que é o órgão dentro da orelha. Então, qualquer sobrecarga de ruído, não é, vai comprometer todas essas sensações e vai comprometer o funcionamento do corpo humano, né? Podendo trazer realmente déficit de atenção, déficit auditivo, né, e déficit de equilíbrio. Vários déficits. Vários déficits. Qual é a diferença da fadiga auditiva e da sobrecarga de ruído? A sobrecarga de ruído é que causa fadiga auditiva. É uma consequência da outra. Né? Então, assim, ó, o órgão, né, receptor do som, ele tem uma tolerância, não é? Então, assim, a gente mede o nível de ruído no ambiente através de um decibelímetro, não é? E este equipamento ele dá unidades de decibéis, não é? Então, para um ambiente em torno de 80, 85 decibéis, né, o corpo humano tem uma boa tolerância, que pode chegar a 8, 9 horas. Mas, à medida que a gente aumenta... Vamos terminar, né? À medida que a gente aumenta essa exposição... Diminui o tempo em que a orelha tolera, não é? Equilíbrio, né? E essa diminuição é significativa. Vamos para o segundo vídeo, então.
Que é a questão que a gente vai falar aqui um pouquinho dessa associação que a gente faz do ambiente de trabalho e do lazer. Aqui a gente vê, né, o ambiente de trabalho e depois segue com volume alto fora. Muita gente associa essa sobrecarga ao ambiente de trabalho. É a máquina, é a falta de EPI. Mas e nos momentos de lazer? Também a gente precisa ter atenção, né? Fala um pouquinho, por favor, sobre isso. Sim. A tecnologia, nos últimos 50 anos, em termos de som, mudou muito, né? Meu pai ouvia um rádio a válvulas e um radinho a pilha, e que a capacidade de emissão, né, era pequena. Na medida que o mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu, a gente evoluiu, né, para o smartphone, o telefone com fone de ouvido, não é? Aqueles aparelhos de CD, não é? Há 20 anos atrás, já com fones de ouvido. E esses fones de ouvido, eles têm uma capacidade de emitir som de 70 até 115 decibéis. E veja que nas tabelas de tolerância, não é, para 90 decibéis, o ouvido já não tolera muito mais que 4 horas. Para 95 decibéis, não tolera muito mais de 2 horas. E para 100 decibéis, 115, não tolera muito mais que 1 hora. 1 hora no dia? 1 hora por dia. Ou 1 hora sequencial? 1 hora sequencial. Tá. Né? 1 hora contínua. Então, veja, esses jovens ouvindo, não é, fones de ouvido, grandes ou pequenos, não é, de plug, ou indo a baladas, muitos deles estão expostos a mais de 100 decibéis. E balada mais de 1 hora. Os jovens vão à balada a madrugada toda, sim, 4, 5 horas, ouvindo 100 decibéis. Não é? Como é que eles estão no dia seguinte? Né? E isso vai dando um dano cumulativo e uma perda auditiva já nos jovens, que a gente tem observado na população geral. Né? Tá? E às vezes um jovem que está com falta de atenção pode ser já uma primeira manifestação de um início de perda auditiva. Gente, que loucura. A gente não se dá, ó, tá a nossa campainha, mas a gente não se dá conta disso, né? Às vezes na própria academia, tá fazendo uma coisa legal, mas tá com o fone aqui 1h30, às vezes super alto. Então exatamente, tá aí um ponto de atenção, né? E os campeonatos, né, de som dos veículos. Isso aí a gente nem... Isso é evidente, né? Mas às vezes é silencioso, esse perigo tá silencioso, a gente não se dá conta, né? Exatamente. Vamos pro vídeo 3, vamos ver o que vem aí. Acho que esse vídeo vai ao encontro do que a gente estava falando antes, né? Aqui mostra um jovem que não usou os EPIs durante o trabalho. Anos depois, ele tem aí uma perda auditiva significativa. E às vezes é o que a gente estava comentando aqui, que são hábitos e é silencioso isso. A gente liga a perda auditiva a um idoso. Isso está acontecendo mais cedo. Conta um pouquinho para a gente disso. A perda auditiva com a idade a gente denomina presbiacusia, que começa, na maior parte da população, pelos 50, 55 anos de idade. E a partir dos 60 ela começa de forma mais significativa.
Mas a gente tem observado pessoas com 35, 40 anos de idade já com início de perda auditiva nas audiometrias, mesmo trabalhando em ambientes sem ruído ou trabalhando em ambientes com ruído com equipamento de proteção, não é? Ou um isolamento da máquina, ou a pessoa com um plug no ouvido, ou com um fone de proteção, né? Um protetor tipo concha, que a gente chama. Que né? é tipo esse aqui que a gente está usando? Tipo esse aqui. E aí a pessoa com 30, 40 anos de idade já começando a perder a audição nas altas frequências. Então a pessoa até não percebe ainda, porque não é a perda inicial às vezes não é nas frequências da fala, não é? Então é nas frequências altas, né, que os animais ouvem, nós não ouvimos, mas o nosso ouvido tem a capacidade, os equipamentos detectam já perdas nessa parte das frequências que não são audíveis. E então a gente tem, pela audiometria, uma forma de prevenir, não é? E acompanhar essas perdas, não é? Então, assim, veja que esse indivíduo depois perde até a vida de interação social, né? Porque ele ouvia o radinho dele e, no fim, perdeu o sentido, né? Porque ele não ouve mais nem o radinho dele, não é? Perde o prazer, né, para algumas coisas. E isso se deve muito ao que a gente estava falando. Som alto. O som talvez seja um dos principais hoje que causam isso, porque a gente escuta muito, a gente está muito fechado no som muito alto. Também, mas assim, existem outros agressores da orelha, não é? Solventes, né? Derivados do petróleo, né, que fazem dano neurológico no sistema auditivo. Então, às vezes, um ambiente industrial em que tenha, tipo uma metalúrgica, que tenha vapores de solvente e mais o ruído, a perda auditiva é maior e mais rápida. O ambiente, então, também corrobora para essa perda significativa. Só antes da gente começar o próximo vídeo, isso tem acontecido mais, senhor, a partir dos 40, agora a gente 40, 45 já está vendo mais isso. Sim. E quem é que faz esses exames? Isso não está dentro de um exame de rotina, né, hoje em dia. Isso é quando tu vai fazer lá uma carteira de motorista, alguma coisa assim? Não. Deveria ser feito, né, no exame para motorista, né? Mas não é feito. Só é feito nos motoristas profissionais, né? Entendi. Nos motoristas amadores não é feito. Não tem. Não. Interessante. Vamos lá para o próximo? Ó, a gente vê aí de novo, né? O desespero da placa. Exatamente. Isso é importante, né? Todos os setores têm, né? Às vezes a gente passa batido, porque a gente está todo dia ali no trabalho e não olha, mas todos os setores têm ali o que precisa ser usado. Então, se não está lembrando, é só olhar, né? E colocar. Mas, assim, para a gente falar, trazer para uma coisa mais próxima da nossa realidade. Muitas vezes isso parece teoria, né? Aqui eu não vou perder o meu, né? Vou continuar escutando bem, ou é a frequência alta, não é a frequência do dia a dia, então não faz diferença. Conta um pouquinho para a gente disso, assim, traz para perto da gente, para a gente se preocupar de fato com isso, assim, a importância dos EPIs, dos cuidados, do volume mais baixo, da frequência, do cotidiano, mudanças significativas que podem acontecer. Pois é. Quando a pessoa começa a perder a audição, ela começa a ter dificuldade de comunicação, né? E isso começa na família, né? Começa o não é? O que foi dito, e aí começa duas coisas, né? A família começa a ficar irritada com o indivíduo e o indivíduo começa a ficar irritado com a família, que não está lhe ouvindo. Então, essa interação social, né? Essa interação do dia a dia da pessoa com o meio ambiente, não é? E com a família, né? Com os amigos, né? Começa a complicar. E certamente isso traz efeitos psicológicos, né? E alterações de comportamento.
às vezes até com isolamento do indivíduo. Ele começa a ter essa dificuldade e ele automaticamente começa a se isolar, não é? Podendo levar até uma depressão, eventualmente, não é? E vejam que também ali o indivíduo sai desequilibrado, não é? Então vejam, às vezes a pessoa, não, eu estou com uma labirintite, é só uma labirintite. Não, ele já tem uma lesão na orelha e que está trazendo um dano severo ao seu equilíbrio, não é? Para caminhar, para dirigir, para subir uma escada, não é? Então... a gente tem, eu boto pausa aqui, viu, para não tirar seu tempo. A gente tem um dos pilares do envelhecimento saudável, é a socialização, né? Exatamente. Então, tu vê isso acontecendo mais cedo, a gente vivendo mais. Até isso a gente tem que pensar na hora de escutar um som. E não é só escutar um som alto, né? E o senhor estava falando ali a questão de ambientes com solventes ou coisa assim, mas a gente parte do princípio que esses ambientes vão ter proteção, enfim. Mas no dia a dia da gente, além do som alto, o que a gente tem que prestar atenção também? Pois é, nas grandes cidades, não é? O ruído ambiental na rua pode chegar a 90 decibéis, não é? Então, assim, a pessoa tem que estar atenta onde anda, onde se expõe, não é? Mas os jovens, o que mais nos preocupa são os equipamentos, né, que estão usando, né, para caminhar, para fazer um exercício, ou que nem tu falaste, na academia, né, com aparelhos nos ouvidos para ouvir som e ouvindo alto, né? E mais as baladas, não é? Mais as baladas. Vamos ficar atentos. Vamos para o próximo, então. Que a gente vê um funcionário que precisou de atendimento médico, né, após a exposição. Que sinais e sintomas a gente pode perceber quando a exposição está inadequada? Isso eu digo também até, às vezes, nos nossos momentos de lazer, não só no ambiente de trabalho, né? Porque no trabalho a gente parte do princípio que tu tem que estar com EPI. Mas em casa, às vezes, não. A gente vai levando de qualquer jeito, digamos assim. O que a gente tem que estar atento? Pois é. Os produtos químicos, a grande maioria deles são neurotóxicos, não é? Então, veja ali que o indivíduo estava naquele ambiente, a primeira coisa que ele começa a ter é náusea e vomita, né? Então, houve uma excitação, né, no sistema nervoso central, né? Então, o efeito inicial pode ser uma excitação, né, de algum efeito, né, tipo ali que houve a náusea e o vômito, não é? E depois vem uma sedação, não é? O indivíduo começa a ficar sonolento e perder os sentidos realmente, não é? Foi parar no hospital ali, talvez em coma ou pré-coma. Então, os produtos químicos, principalmente à base de petróleo, não é? São alto risco, né? E hoje em dia as pessoas têm tintas em casa, solventes em casa, né? Então, assim, veja bem ali, né? A janela aberta, o passarinho veio ali, não é? Então, assim, depois, no segundo momento, o ambiente arejado. Então, a primeira coisa, né, não use esses produtos, mesmo que sejam produtos aparentemente domésticos, né, em ambientes fechados, né? Tem que ser ambiente ventilado, né? E evite estar sozinho, porque se houver uma contaminação e a pessoa perder consciência de estiver sozinho, isso é perigoso, né? Então, comunique, né, alguém da família, diz, olha, eu vou pintar, eu vou passar um produto lá em tal lugar, às vezes até é um inseticida, mas esses inseticidas também têm solventes. Então, esse é o maior risco. Então, se proteja, não é? Ambiente arejado e comunique alguém e use máscara.
de preferência uma máscara para produtos químicos. Né? Sim, importante, né? Em vez de fazer no dia que tá chovendo, tá frio demais, se puder, segura um pouco. O dia que tem sol, abre bastante, ventila, né? Exatamente. Acho que isso é importante. E a gente encerrou aqui os nossos vídeos, né? Eu queria ver com o senhor tem alguma coisa para acrescentar essa questão da perda auditiva, doenças respiratórias? Porque eu acho que a importância aqui é a gente mostrar que a gente pode se ajudar, que isso não vai acontecer quando a gente ficar idoso, né? Claro. Que os perigos, eles às vezes são silenciosos e que estar atento é cuidar da gente, é cuidar do corpo, é escutar o nosso corpo, é muito importante, né? Perfeito. Então, a empresa, ela tem o SESMIT, né? E o SESMIT tem profissionais de engenharia e segurança. Então, temos a engenheira de segurança, temos os técnicos de segurança, que andam por dentro da empresa o tempo todo, vigiando os ambientes de trabalho, né? E chamando atenção para o uso dos equipamentos de proteção. E a minha parte lá, que é a parte médica, é depois ver o resultado disso. Uhum. E aí os funcionários têm que fazer os exames periódicos. Nesses exames, nós estamos procurando se houve um controle adequado ou não dessas situações de risco. Então, a importância de respeitar as normas de saúde e segurança, não é? E quando o técnico de segurança, o engenheiro de segurança está lá no ambiente, né, e chama atenção, isso é para proteger o seu futuro, né? A sua saúde no futuro. Temos que envelhecer com saúde. Não é? Enxergando bem, ouvindo bem, não é? Não tonto, não é? Exatamente. Por aí afora, não é? Perfeito. Então, a mensagem básica é essa: respeitem as normas de segurança. Muito obrigada. Então, tá aí, ó, CIPAT 2025 do Grupo Estrela. Lembrando que não é chatice, é saúde, é importante e a gente tem que ficar atento. Esqueceu, acho que não está esquecendo, mas se esqueceu, tem lá no teu setor, tem uma plaquinha, dá uma olhada, confere, trabalha com segurança. Obrigada.